Paz do Senhor. Meu nome é Cindy, eu tenho 13 anos de casada, que eu acabei de completar em outubro. E eu tenho 14 anos juntos com meu esposo. Eu vou falar apenas do meu testemunho do casamento. O meu deserto ele começou em 2021, para ser mais exato, em agosto de 2021. Na época, meu esposo havia feito uma viagem. Essa viagem seria trabalho, o que me deixou um pouco preocupada e com o pé atrás, foi porque ele foi viajar e geralmente ele não dormia no lugar. Ele fazia sempre bate e volta. Ele ia comprar material para a empresa e voltava no mesmo dia. Mas dessa vez não, ele ficou lá. E o que me deixou bem desconfiada foi que ele desligou o telefone. Ele nunca tinha feito isso. Quando ele voltou dessa viagem, ele voltou totalmente perturbado. A gente brigou muito, porque eu fui questionar ele sobre o porquê dele ter desligado, porque ele não falou onde ele estava. E ele falou que eu era louca, que era coisa da minha cabeça. Mas passou uns 2 dias, ele disse que não me amava mais, que ele não queria mais estar comigo, que há muito tempo ele já não sentia mais amor por mim e que o nosso casamento havia se acabado. Na época eu perdi o chão, eu tinha muita dependência emocional dele, então eu tentei primeiro fazer as coisas do meu jeito, tentei fazer com que ele voltasse, tentei fazer se ficar se humilhando, não, eu vou mudar, eu vou fazer de tudo pela gente, vai ser diferente, mas ele estava irredutível. Na época nós morávamos num apartamento alugado, e ele me expulsou do apartamento com o nosso filho pequeno. E foi muito difícil porque de início ele falou que iria me auxiliar com as despesas do filho, que ia me ajudar a pagar as contas que nós tínhamos. E eram contas muito altas porque nós tínhamos uma empresa e a maioria das contas que eu tinha eram vinculadas com a minha família. E ele me deixou com uma dívida muito grande. Em setembro eu entrei com um divórcio, com a petição, pedi para poder bloquear o veículo, para tentar vincular o veículo a essas dívidas que ele deixou. O veículo era o único bem que nós tínhamos de verdade. A empresa, as coisas que nós tínhamos era tudo alugado. E a empresa nossa sempre ficava no vermelho, sempre ele falava que voltava a serviço, mas eu não sabia que ele estava tirando dinheiro da empresa para poder pagar os vícios dele. E depois que ele foi embora, primeiro veio aquele momento de desespero, o que eu vou fazer da minha vida acabou, porque como eu estava muito vinculada a ele, eu era muito dependente emocional dele, então eu achava que era o fim, que tinha acabado. Foi passando o tempo, eu fui buscando os canais de restauração, os canais que pudessem me auxiliar, mas eu sempre buscava os canais de restauração para buscar a mudança dele, não a minha mudança. Eu não achava que eu tinha falhado, eu não achava que eu tinha erros, que eu falhei como esposa, que eu dei brechas para o inimigo também. E nesse tempo eu descobri que eu não havia tido um verdadeiro encontro com Jesus. Eu oscilava muito, as minhas emoções que reinavam, que dominavam. Então, ora eu queria meu casamento, ora eu não queria mais, ora eu caía nas ciladas do inimigo. E foi assim até um dia eu me posicionar, me consertar com Deus e dizer que a partir de hoje eu iria buscar aquilo que Deus tinha para minha vida e eu iria até o final, porque não existia outro caminho a não ser Jesus.
E eu comecei a buscar o Senhor e sempre o Senhor falava que tinha um plano para minha vida, que Ele iria restaurar meu casamento. Mas, mediante a tantas coisas e tanto desgaste que nós tivemos, né, eu não acreditava. Parecia que ele estava viciado em drogas. Ele gastava todo o dinheiro dele, ele não pagava aluguel, ele não pagava luz. Ele ficou totalmente assim tomado e dominado por Satanás. Ele se transformou em uma outra pessoa. Só que como eu me posicionei diante do Senhor, eu comecei a buscar as minhas curas, a minha libertação e aquilo que o Senhor tinha para minha vida, eu comecei a me fortalecer espiritualmente. Então, ele sempre me procurava pedindo oração, ele sempre me procurava pedindo conselhos. E quando eu estava no Espírito Santo, eu deixava o Senhor me usar, eu conseguia ajudá-lo. Mas quando eu deixava a minha carne reinar, as minhas emoções, a gente brigava. E eu lembro que em dezembro, eu já nem estava mais acreditando no retorno do nosso casamento. Eu fui chamada para ir na casa de uma irmã, eu não conheço aquela irmã, nunca vi na minha vida. E ela contou tudo que estava acontecendo na minha vida, tudo que meu marido fez, falou que Deus iria entrar na minha causa, que Deus iria quebrar ele, que Deus ia mostrar quem ele era na vida do meu esposo, que ia ter um momento de conserto. Se caso ele não ouvisse a voz do Senhor, ele iria morrer. E naquele dia eu fiquei uns 3 dias chorando e clamando por misericórdia, pedindo para que Deus cuidasse dele, porque eu queria que meu marido pagasse, mas eu não queria que ele pagasse com a vida. E eu continuei os meus processos. Passou 10 dias que eu fui na casa dessa irmã, meu marido voltou para casa, destruído. Ele havia perdido tudo. Só que eu não estava preparada para o retorno. E ele também não estava arrependido. Ele só voltou para casa porque ele não tinha onde morar. Ele só voltou para casa porque ele não tinha mais recursos. Ele perdeu a empresa, ele perdeu o lugar onde ele morava, ele perdeu a amante. E todos os recursos que entravam para ele gastava. Ele chegou até a trabalhar em um lugar, mas também ele acabou perdendo o emprego. O diabo, ele sempre vai lhe dar manjares. Ele vai te dar um prato para você comer, mas ele vai cobrar o preço dele. E tudo que o diabo dá tem um prazo de validade. E o prazo de validade do meu marido acabou. O Senhor fechou as portas, os recursos, para que ele realmente voltasse para casa. Quando meu marido voltou para casa, eu regredi muito espiritualmente, porque eu comecei a lutar uma luta espiritual de forma carnal, na força do meu braço. Isso fez com que a convivência com ele ficasse insuportável. As nossas brigas se intensificaram muito mais, as nossas brigas ficaram cada vez pior. Ele me rejeitava, ele me humilhava, ele me desprezava, ele zombava da minha cara. Ele ficava no celular da hora que ele chegava do serviço até 5 horas da manhã. Ele não me procurava como mulher, ele não me chamava de amor, ele me chamava pelo nome. E cada vez que ele me machucava era pior. Só que eu sabia que eu não tinha esperado o tempo de Deus. Eu, em vez de esperar o meu esposo passar por tudo que ele tinha que passar, eu meio que passei a mão na cabeça dele. E eu sabia que ia ser difícil. E uma dessas brigas que nós tivemos em março, eu lembro que eu sempre tinha sonhos e visões. E nesse sonho eu via a amante, eu via sempre ela. E eu fiquei encucada porque eu falei assim, ele não tá mais com ela. Por que eu tô tendo esses sonhos? Por que eu tô tendo essas visões? E um dia eu esperei ele dormir e peguei o celular dele. Quando eu peguei o celular dele, eu descobri que ele estava
dando todo o dinheiro dele para amante, dos meses que ele estava trabalhando. Ele trabalhou janeiro, fevereiro e março, e gastando tudo o dinheiro dele no aplicativo que ele estava viciado, em sites de relacionamento, em pornografia. Às vezes as mulheres, elas pensam assim: eu tô aqui fazendo uma live assediando os homens, e é só por dinheiro. Isso aqui não é prostituição. Prostituição é quando você vai e faz sexo com um homem. Não, você está contribuindo. Só que essa mulher que meu esposo conheceu no aplicativo, ela também era prostituta de aplicativo. Ela também saía com homens por dinheiro. Ela fazia vídeos. E meu esposo ficou extremamente apaixonado por essa mulher. Eu só descobri sobre esses aplicativos quando ele voltou para casa. Quando eu vi ele viciado. E parecia que ele era usuário de droga mesmo, porque ele não pensava no filho, ele não pensava em mim, ele não pensava na gente. Foram momentos muito difíceis. E uma das nossas piores brigas aconteceu. Quando eu peguei essa mensagem, quando eu peguei aquela mensagem, eu fiquei tão possessa, eu fiquei tão louca, que eu expulsei ele de casa. E ele não queria ir embora, eu não queria brigar. E aí eu bati nele, eu briguei com ele, eu furei o pneu do carro dele, eu quebrei o celular. Eu fiquei tão possessa porque eu havia aberto mão de tantas coisas, né? Na época que eu entrei com a petição do divórcio, eu pedi também uma liminar para ele pagar a pensão. Ele não pagava a pensão. Ele tinha me deixado com um monte de despesa. Minha família, quando ele voltou para casa, virou a cara para mim. Eu havia aberto mão de tantas coisas, e quando eu achei que ele iria retribuir, ele foi atrás da amante. Ele foi tentar resgatar tudo que ele tinha com a amante, em vez de tentar consertar o casamento dele. E eu tenho aprendido que as nossas expectativas, elas não têm que estar no homem, elas têm que estar no Senhor. Quando a gente espera do outro, a gente se frustra. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. E de fato foi isso que aconteceu. Então, quanto mais meu marido me frustrava, quanto mais meu marido me desprezava, quanto mais ele me humilhava, mais eu conseguia destronar meu marido. Eu fui perdendo o orgulho, eu fui perdendo o amor, eu fui perdendo o respeito. Só que eu estava querendo buscar em Deus uma nova vida, independente do que meu marido fazia, independente do pecado dele, independente do que estava acontecendo. E nesse momento em que eu estourei com ele, eu fui orar depois, quando eu estava mais tranquila, eu coloquei um louvor, e o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me falou que era um tempo de conserto, que eu me deixei ser dominada pelo pecado do outro, pelo erro do outro, e que eu precisava deixar essa carga, que eu precisava deixar esse peso, deixar o meu senso de justiça nas mãos do Senhor. Foi aí então que eu comecei a entregar ao Senhor as minhas causas, que eu parei de brigar com ele fisicamente. Eu comecei a ser uma pessoa calada para ele, mas para Deus eu derramava a minha alma. Eu dizia: Senhor, eu não aguento, tá aqui, Senhor. O Senhor fala que é o Senhor que é meu advogado, Jesus é meu advogado, então tá aqui minha causa, tá aqui meus problemas, tá aqui tudo que eu tenho passado. E de fato, o Senhor me honrou. Eu fui passando por um processo de transformação, de cura. Eu vi aonde eu falhei, eu vi aonde que eu dei brecha no meu casamento, eu pedi perdão, eu me consertei, eu fiz quebra de maldição. Eu fui buscando cada vez mais ser uma pessoa leve e cheia do Espírito Santo. Só que para mim ser cheia do Espírito Santo, eu precisava me esvaziar de mim mesmo. Me esvaziar da dor, me esvaziar da mágoa, me esvaziar do orgulho, me esvaziar do meu senso de justiça. Então eu precisei perder para ganhar, morrer para ganhar, morrer para viver no Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele é tão sensível
que as nossas mágoas, aquilo que a gente vai alimentando a nossa alma, ele nos afasta do Espírito Santo. E o Senhor, ele foi me quebrando, ele foi me moldando a ter um coração novo, a ter uma mente nova. Eu comecei a buscar ministrações, eu comecei a ter meu tempo com Deus de leitura, eu comecei a fazer jejum para matar a minha carne, e não jejum para matar a carne dele. E isso fez com que eu tivesse uma mudança tão maravilhosa que eu comecei a olhar para o meu esposo não pelo pecado, mas com compaixão. É um amor incondicional, um amor que vem do alto, um amor que vê que ele estava sendo vítima de Satanás. E no momento que eu fui buscando as minhas curas, a minha libertação, a minha transformação em primeiro lugar, o Senhor me fortaleceu de uma forma que o Espírito Santo de Deus começou a me direcionar. Agora é o momento de você se posicionar e guerrear espiritualmente pelo teu marido. E a minha estratégia foi outra. Eu não brigava mais com meu esposo diretamente. Eu não falava, eu ganhava ele sem palavra. Eu mostrava respeito, eu mostrava amor, eu mostrava zelo. Eu passei a orar por ele de madrugada. Eu comecei a orar por ele todas as noites, a ungir quando ele estava dormindo, ungir e declarar bênção sobre a vida dele. Declarar que quem reina sobre a vida dele é Jesus, que Deus tem um plano na vida dele, que ele não é o que ele fez, ele é o que ele é em Deus. E eu comecei a determinar a vida e trazer à existência a vida onde existia a morte. O próprio Espírito Santo foi me dando as estratégias. E ao invés de eu querer ser mãe e pai e querer ser orgulhosa de tomar a frente, eu comecei meu marido deixar ser. Porque a Bíblia fala que o homem que é o sacerdote, ele que é o cabeça. Só que nós mulheres muitas das vezes somos muito rixosas e orgulhosas. A gente quer tomar a frente de um lugar que não é nosso. E o Espírito Santo de Deus falou: teu esposo busca lá fora o respeito que ele não tem dentro de casa. Ele busca lá fora um amor que ele não tem dentro de casa. Porque vocês perderam o respeito há muito tempo. Só que a mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela consegue mudar o ambiente, mudar as circunstâncias. E foi isso que eu comecei a fazer. Com pequenas atitudes e pequenos passos eu fui mudando, eu fui moldando e quebrando o coração do meu esposo. Porque por mais que ele ainda continuasse no pecado, eu comecei a ser intercessora dele. E eu entendo que quando Jesus governa a minha vida, quando Jesus ele entra, ele faz uma limpeza geral. O diabo não reina. E eu comecei a declarar todas as noites que na minha casa não reina prostituição, que na minha casa não reina espíritos de adultério, que quem reinava era Jesus e que Jesus ia fazer uma obra muito grande. O Senhor também me deu uma estratégia muito linda de resgatar a identidade do meu esposo através da paternidade, através do nosso filho. Então eu sempre fazia de um jeito que o meu esposo ele se aproximasse do nosso filho. Eu não ficava falando mal do meu esposo, eu não ficava jogando meu filho contra o meu marido, muito pelo contrário. Eu comecei a curar o meu marido e curar o meu filho ao mesmo tempo, com pequenas estratégias. Eu ensinei meu filho a orar. Meu filho tem 4 anos hoje, mas desde os 2 aninhos eu ensinei meu filho a orar comigo, a abençoar o pai dele. Eu mandava áudios pro pai dele, do filho dele orando, do filho abençoando o pai, dizendo que o pai é o herói dele. Eu comecei a trazer à existência quem ele é, resgatar ele de volta. E através desse amor incondicional e dessa estratégia do Espírito Santo, o meu esposo se reconciliou com Jesus. Ele voltou para casa e hoje ele saiu de todos os vícios. Ele é um homem maravilhoso como pai, como marido. Ele mudou, mas ele mudou porque houve alguém que quis ser usado por Deus, que não quis se conformar com a situação, com as circunstâncias,
Não vale nada o conhecimento se não houver ação. Não vale nada o conhecimento se você não faz com amor. E eu precisava do amor que vinha dos céus. Eu precisava dos frutos do Espírito Santo. Eu precisava morrer para mim mesmo, para viver para Deus, para que eu pudesse permanecer no propósito de Deus na minha vida. E é por isso que muitas pessoas oscilam. Por isso que muitas vezes a gente cai nas ciladas do inimigo. Porque nós queremos nos curar aonde nós fomos feridas. E a nossa cura, o nosso amor, a nossa libertação vem só de Jesus, é só Jesus, é dele, a nossa vida é para ele. Se existem altares dentro de nós de dependência emocional, de homem, de pessoas, de dinheiro, nós precisamos quebrar e deixar o único governo de Jesus entrar. E para mim esse processo não se coincide na restauração do casamento, mas se coincide da minha verdadeira conversão. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, quando eu perdi tudo, o Senhor se manifestou como Pai na minha vida, para me curar de feridas e raízes lá do meu passado, para me transformar de dentro para fora, para que eu pudesse romper e eu fosse fazer aquilo que o Senhor tem para minha vida. Por isso hoje eu só tenho a glorificar o Senhor e a dizer: não desista nas suas famílias, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar. Porque sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Na força do nosso braço a gente não consegue. Primeiro nós precisamos nos entregar para Deus. E eu ficava assim: Ele é o pecador, mas eu também tinha meus pecados. Eu ficava esperando Ele mudar para eu mudar. Eu ficava esperando o meu esposo tomar uma atitude, sendo que eu tinha que me converter. Eu esperava a conversão dele, mas eu não era convertida, eu não estava firme na rocha. E quando as ondas batiam em mim, eu oscilava. E o Senhor me deu uma palavra em Êxodo, né? Todas as vezes que eu lia algumas passagens de Êxodo, Deus falava assim para Moisés: Moisés, faça isso. Ele dava ordenança para Moisés, mas ele falava assim: eu te ordeno ir lá falar com o faraó, mas eu vou endurecer o coração do faraó para que a minha glória seja manifestada. E muitas vezes Deus ele endurece a circunstância, ele endurece o coração do homem para que nós vejamos a glória dele e que nós se convertamos de verdade para ele. Então esse momento para minha vida foi um momento de cura emocional, de libertação na minha vida, de entender quem eu fui, as brechas que eu abri e fechar essas brechas e me posicionar realmente no reino de Deus. O reino de Deus ele é tomado à força. Nós tiramos da mão do diabo, mas se a gente tiver alguma ferida aberta, alguma coisa exposta dentro de nós, Satanás vai naquela ferida. E aí você desanima, você murmura, você desiste, você para no meio do caminho e volta para o deserto, e muitas vezes não chega nem à sua Canaã, porque nós não estávamos firmes em Deus, nós estávamos firmes no homem. E Deus ele vai sim nos honrar, mas a gente precisa realmente se entregar totalmente a Jesus, totalmente a nossa vida, e parar de viver uma vida só buscando o abençoador, as bênçãos e não o abençoador, buscando a criatura e não o Criador. Nós temos um plano perfeito em Deus, mas nós precisamos nos entregar totalmente. E hoje eu quero glorificar o Senhor. Nós estamos vivendo o que a gente nunca viveu no nosso casamento. A minha casa hoje é um lar de paz. Hoje nós estamos vivendo com meu filho o que a gente nunca viveu. O meu esposo foi transformado pelo Senhor, pela graça e pela misericórdia, pela glória dele. Bom dia, minha vida, tudo bem? Tenha um excelente dia, meu amor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por tudo, cara. Sou grato a Deus pela sua vida. E obrigado pela família. Tô vivendo um momento muito bom com vocês e creio que isso é fruto de tudo aquilo que você contou em nós. Que Deus possa continuar abençoando a nossa vida. Amo você e nosso pequeno. Senhor Jesus,
Obrigado pelo papai, pela mamãe. Obrigado pelo papai e por mamãe. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado pelos meus alimentos. Obrigado pelos meus alimentos. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha família. Coloca os teus anjos Coloca os teus anjos ao nosso redor. ao nosso redor. Abençoe essa nossa semana. Abençoe essa semana. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Guarde os nossos sonhos. Guarde os nossos sonhos. Guarde a nossa vida. Guarde a nossa vida. E que possamos Que possamos estar sempre contigo. estar sempre contigo. Obrigado pelos meus presentes Obrigado pelas minhas experiências. e pelos meus brinquedos. Pelos meus brinquedos. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém.